Estudar a respeito de estatística. Você sabe o que significa a palavra estatística? A palavra estatística, ela tem origem no vocabulário latino status, estatística, status, que significa estado, e foi utilizada para o levantamento de dados por parte do Estado, visando a tomada de decisões. Ela é parte da matemática, dedicada ao questionamento, ao estudo, à interpretação de fenômenos coletivos e fenômenos, né, deles que estão que tira conclusões dessas estatísticas dos fenômenos. A estatística, ela coleta dados, né, fornece métodos para a coleta de dados, feita normalmente por meio de um questionário ou da observação direta do fenômeno estudado. Organização e descrição dos dados, análise e interpretação dos dados visando a tomada de decisões. A estatística ela pode ser aplicada às mais diversas áreas do conhecimento, como a economia, física, medicina, psicologia, a engenharia, a pedagogia e o serviço social, para tabular e interpretar os resultados de um experimento e, mais recentemente, para a geração e a interpretação de indicadores. Para os alunos que estão se formando na graduação superior, ele é muito importante porque, para organizar e analisar os dados de um experimento científico ou observação de um fenômeno em quaisquer área do conhecimento. Ela também serve de embasamento para entender, para analisar e até criar indicadores relevantes em seu trabalho, entendendo que, muitas vezes, o egresso de um curso superior pode assumir um cargo de gerência no seu segmento de formação. A estatística ela pode ser classificada em duas áreas, a descritiva e a indutiva. A descritiva ela é responsável pela coleta, pela organização e descrição dos dados. A indutiva ela é responsável pela análise e interpretação dos dados. Dados eles são obtidos a partir de medições, de resultado de pesquisas, de contagens e levantamentos em geral. Vamos dar alguns exemplos aqui de exemplos de dados, que são o número de alunos de uma classe são dados, o número de eleitores que votaram em um determinado candidato em eleição são dados, o número de leitos ocupados em um hospital são dados, e notas dos candidatos de um determinado concurso, as notas também são dados. A estatística, os dados podem ser classificados, sabe como? Como qualitativos, quantitativos, discretos e contínuos. Os qualitativos, eles são dados compostos de qualquer informação não numérica. Exemplos: estado civil, se você é solteira, se você é casada, a cor dos seus olhos, se são pretos, se são castanhos, se são verdes. Time do coração, quem é? O Corinthians? Palmeiras, São Paulo, Santos. Acertei? Ah, religião praticada. Será que você é católico? Será que você é protestante? Será que você é budista? E o tipo sanguíneo, qual que é o seu? Meu O positivo. Pode ser A, pode ser B, pode ser O, dentre outros. Agora os quantitativos. Esses foram os qualitativos. Agora vamos quantitativos. São dados compostos de informações numéricas e podem ser divididas em duas: discretas, discreta, hein? E contínuas, hein? Discretos são compostos somente por números inteiros e enumeráveis. Na maioria das vezes são oriundos de uma contagem. Exemplos: número de filhos, número de população de um município, número de escolas particulares em um determinado local, número de visitas de um determinado site na internet, dentre outros. Agora os contínuos, esses foram os discretos. Discretos, hein? O número de filhos que você tem são discretos. O número da população da sua cidade são discretos. O número de escolas particulares da sua cidade são discretos. O número de visitas em um determinado site são discretos. E contínuos. Os contínuos, eles são compostos por números inteiros ou fracionários. Na maioria das vezes, são obtidos por meio de uma medição, de medir. Exemplos: a sua altura, o seu peso, o preço de um determinado produto, a área de um terreno, renda mensal de uma família,
o tempo gasto em uma viagem nacional, a distância entre um bairro de outro bairro. Os dados, eles são qualitativos, são quantitativos. Os quantitativos, eles são dois, são discretos e são contínuos. A classificação da variável depende, gente, do contexto. Por exemplo, para fins cadastrais, às vezes você vai cadastrar uma coisa, depende do contexto. A variável de idade poderia ter quantitativa discreta. É discreto perguntar a idade de alguém, não é? Na pediatria, porém, é contínua na pediatria, pois a parte fracionária também é considerada. Vamos falar sobre população. Aqui, fala em população, tem muita gente aí aglomerada na sociedade. População é o conjunto de entes portadores. Entes, E-N-T-E-S, portadores de, no mínimo, uma característica comum, também chamada de universo estatístico. Um exemplo são os estudantes de uma instituição de ensino, pois a característica comum é o fato deles estudarem na mesma escola, que é na mesma instituição. Os eleitores de um estado da federação também são um exemplo, porque você vai votar só no seu município. Na maioria das vezes, nós podemos concluir que é inviável ter acesso a toda a população para a coleta de dados, por limitações monetárias, por causa do tempo também. Logo, normalmente, é feita a coleta de uma parte que deve ser muito representativa dessa população. Tal parcela é denominada amostra. Eu gosto muito de amostra grátis. Você gosta também? Na amostragem simples ou amostragem aleatória, todos os itens da população têm igual chance de pertencer à amostra. Eu gosto de amostra grátis. Manda para mim amostra grátis, por favor. De creme pro rosto, de perfume, de tudo. Normalmente feita por sorteio. População, nós temos aqui, né, a população da sua cidade. Aí nós vamos fazer um sorteio daquela população. Aí nós temos uma amostra. Já na amostragem sistemática, os itens encontram-se ordenados e enumerados, e a coleta dos elementos da amostra é feita periodicamente, por um período. Então, população e amostra. Observando o período de 3 elementos coletados, iniciando do primeiro e em seguida coletando de 3 em 3, na amostragem estratificada, a população encontra-se dividida em vários estratos, gente. E as amostras são coletadas aleatoriamente de cada extrato. População, nós temos a população de círculos, nós temos a população de cones, nós temos a população de quadrados. E nós temos a amostra de círculo, amostra de quadrados, amostras de retângulos. Engraçado que aqui, olha, eu vou mostrar para vocês. Tá vendo? Eles pegaram aqui no livro a população. Nós temos esse aqui é um quadradinho de bolinhas. E aqui a amostra, ó. Amostra, um só quadrado, 1, 2, 3 bolinhas e 2 triângulos. Tabela primitiva é uma tabela, gente, que tem dados brutos. Tem dados que não tem nenhuma organização. Então, ela é chamada de tabela primitiva. Se nós formos analisar uma tabela primitiva, que ela não tem organização nenhuma, para determinar a maior e a menor estatura, será necessário examinar também item a item, o que tende a ser ineficiente e, principalmente, se o tamanho da amostra for grande. Logo, se os dados da tabela forem organizados em ordem crescente ou ordem decrescente, será obtida uma nova tabela chamada de rol. Rol mesmo, rol, R-O-L. A tabela de ocorrências para todos os valores das estaturas, igual 1,75 m, 1,50 m, é chamada de distribuição de frequências. Nesse caso, como foram exibidos todos os valores da estatura, 1,50 m, 1,70 m, 1,66 m, essa distribuição é classificada como sem intervalo. Que a gente pega 1,75 m, 1,76 m, 1,77 m, 1,78 m. Então, ela foi assim, distribuída com frequência, sem intervalo. A amostra das estaturas tem a faixa de estaturas de 23 centímetros. Basta subtrair a maior da menor estatura,
que resulta numa tabela com muitas linhas. Se a faixa de estaturas fosse maior, a tabela teria ainda mais linhas, o que prejudicaria a análise rápida dos dados, né? Prejudicaria ali a análise rápida dos dados. Para gerar uma tabela mais enxuta e de fácil análise, é possível agrupar as estaturas em intervalos. No exemplo, as estaturas serão agrupadas de 4 em 4, gerando intervalos de 4 centímetros. No momento, não há necessidade de preocupar-se com a razão de o agrupamento ser de 4 em 4, pois adiante será explicado o critério de cálculo utilizado. Essa tabela é chamada distribuição de frequências com intervalo. Eu vou mostrar para vocês aqui. Ó, estaturas centímetros, 1,50 m mais 1,54 m, FI 4, 1,54 m mais 1,58 m, 9, 1,58 m mais 1,62 m, 11, 1,62 m mais 1,66 m, 8, o FI é 8, 1,66 m mais 1,70 m, o FI é 5, 1,70 m mais 1,74 m, o FI é 3. No final, o FI, né, é 40, porque somando tudo aqui dá 40, ó, gente, ó. Tá vendo? Ó, onde incluir o valor é o operador de intervalo, não inclui o valor, utiliza-se o anterior. O quinto intervalo da tabela anterior, que mostra 1,66 mais 1,70, é para estaturas de 1,66 a 1,69 centímetros. Note que o valor 1,70 centímetros é considerado no sexto os valores do rol que atendem a esse intervalo são 1,66 m, 1,67 m, 1,68 m, 1,68 e 1,69 m. Estes 5 valores resultam na frequência igual a 5 para o quinto intervalo. A etapa da contagem dos valores do rol para a tabela de frequências deve ser feita com o máximo de cuidado, pois um erro na contagem ocasiona análises equivocadas e valores errados de todas as medidas estatísticas feitas a partir dessa tabela. O modelo de distribuição estudado é o mais utilizado pelos autores, porém existem outros modelos, com outros tipos de intervalo, além de, matematicamente, o intervalo pode ser representado de várias maneiras, como, gente, eu vou falar para você, não sei que não dá para vocês verem não, né? A gente pode ver Moretti, LG Estatística Básica, São Paulo, Macron Books, 1999. Quando falamos de classe, ele tem o símbolo dele de classe é um I mesmo, com pingo. O total de classes de uma tabela de frequências é denominada K. Um K mesmo, não é um C de casa não, é um K. De Camila, apesar que tem Camila com C também. Exemplo, o I, que significa classe, é igual 3, terceira classe, que é 2 pontinhos, 1,58 e 1,62. O K é igual a 6. Limites de classe. O símbolo é LI e LI maiúsculo. LI minúsculo, LI maiúsculo. São os extremos de cada classe. Então, quer dizer que os limites de classe, que é o LI e LI maiúsculo, são os extremos de classe. Onde o LI é o limite inferior, extremo à esquerda, e LI com L maiúsculo é o limite superior, extremo à direita da classe. O índice, que é o símbolo I, apenas indica qual é a classe abordada. Vamos ao exemplo. L2 é igual limite inferior da segunda classe, que é igual a 1,54. L maiúsculo 5 é igual limite superior da quinta classe, que é igual a 170. Amplitude de classe tem o símbolo HI. É a medida do intervalo de classe. HI é igual L maiúsculo I menos L minúsculo I. Exemplo, H3 é igual amplitude da terceira classe. H3 é igual L maiúsculo 3
menos L minúsculo 3, que é igual a 1,62 menos 1,58, que é igual a 4 centímetros. Uma distribuição com intervalo sempre terá a mesma amplitude para todas as classes. Note que para todos os intervalos o H é 4. Amplitude amostral, que é o símbolo AA, dois As maiúsculos. É a diferença entre o valor máximo e a diferença entre o valor mínimo da amostra. É obtido por meio do rol, nesse caso, a tabela 2. AA maiúsculo é igual X maiúsculo, M minúsculo, A minúsculo, X minúsculo, menos X minúsculo, M minúsculo, I minúsculo, N minúsculo, Xmin, Xmax. Exemplo, amplitude amostral para as estruturas dos alunos. AA maiúsculo é igual a 1,73 menos 150, que é igual a 23 centímetros. Ponto médio de classe, que é o símbolo X minúsculo e I minúsculo. É o ponto que divide a classe em duas partes iguais. Será muito utilizado a partir deste ponto. X minúsculo com I minúsculo, que é igual LI minúsculo mais LI maiúsculo dividido por 2. Exemplo, ponto médio da segunda classe. X minúsculo 2, que é igual a 1,54 mais 1,58 dividido por 2, que é 1,56 centímetros. Frequência absoluta ou simples, que é o FI. Lembra aquele FI que nós vimos? Ele simboliza frequência absoluta ou simples. É um F minúsculo com I minúsculo. É um número de ocorrências para cada uma das classes, obtida por meio da contagem no rol. Exemplo, F3 é igual a 11. Frequência relativa FRI, que é free. O símbolo é free. FRI minúsculo. É a razão significa divisão da frequência simples com a soma das frequências da classe. Fornece a participação percentual de cada classe em relação à amostra. FRI minúsculo, que é igual a FI minúsculo dividido por EFI. EFI é igual a N. A soma das frequências é igual ao número de elementos do rol. Eu não estou entendendo nada. E EFRI é igual a 1. A soma das frequências relativas deve ser sempre igual a 1, que indica 100%. Exemplo, FR2 é igual a F2 dividido por EFI, que é igual a 9, dividido por 40, que é igual a 0,225. Isso significa que 22,5% das estaturas estão na segunda classe, pois o 0,225 vezes 100 é igual a 22,5%. Frequência acumulada é o FI, é o símbolo F maiúsculo com I minúsculo. É a soma das frequências até a classe indicada. Exemplo, F2 é igual a frequência acumulada da segunda classe. O F2 é o F maiúsculo. Soma das frequências simples até a segunda classe. F2, F maiúsculo e 2, que é igual a 4 mais 9 é igual a 13. Finalmente, nós temos a distribuição com as frequências e os pontos médios calculados. Distribuição de frequências com intervalo para estaturas dos alunos com as frequências calculadas. Vou mostrar para vocês aqui na tabela, ó. Estaturas centímetros 1,50 mais 1,54, FI 4, XI 152, FRI 0,100, FI 4. Segundo, 154 mais 158, FI 9, XI 156, FRI 0,225, FI maiúsculo 13. 3, 158 mais 162, FI minúsculo 11, XI minúsculo 160, FRI minúsculo 0,275, FI maiúsculo 24. Quarto, 162 mais 166, FI 8, XI 164, FRI 0,200, F maiúsculo e minúsculo 32.
quinto, 166 mais 170, FI 5, XI minúsculo 168, FRI minúsculo 0,125, F maiúsculo com I 37. 6. 170 mais 174, FI minúsculo 3, XI minúsculo 172, FRI minúsculo 0,075, F maiúsculo com I minúsculo 40. Então, o FI minúsculo vai dar 40 no final e o FRI minúsculo tudo vai dar 1000 no final. Tá vendo? Para o FRI minúsculo, é necessário e recomendável utilizar 2 ou 3 casas após a vírgula para os valores de FRI minúsculo, visando sempre a um percentual preciso por classe. O último valor de F maiúsculo com I minúsculo é sempre a soma das frequências FI minúsculo. Temos também, gente, o valor modal. É de moda, só que é modal, que são aqueles que se repetem. Vamos supor, 10, 20, 30, 30, 30, 40, 50, 50, 50, 60. O modal é o 30, que repetiu aí 3 vezes, e o 50, que repetiu 4 vezes, 3 vezes também. Nós temos também o conjunto amodal. Amodal. Tem o modal que se repete e o amodal que não se repete nunca. Os números nunca se repetem o amodal. Todos eles têm uma fórmula, tá bom? Igual tem uma fórmula aqui, MO, que é igual a 1 mais D1 dividido por D1 mais D2 vezes H. O I, com aquele símbolo de tipo uma estrelinha em cima, é o limite inferior da classe modal. O H com aquela estrelinha em cima é a maior amplitude da classe modal. O D1 é igual ao F com aquela estrelinha por cima, FANT, F-A-N-T. O D2 é igual F com aquela estrelinha por cima, F-P-O-S-T, F-POST. O F com aquela estrelinha por cima é a frequência simples da classe modal. O FANT, que é o FANT, é a frequência simples anterior acima à classe modal. O FPOST, que é o FPOST, é a frequência simples posterior acima à classe modal. Existem vários modelos para o cálculo da moda. O modelo aqui apresentado é o mais utilizado e chama-se moda de Kuiper. Isso, moda, de M-O-D-A, de C-Z-U-B-E-R. Kuiper. Por exemplo, o I maiúsculo com aquela estrelinha por cima é igual a 1,58. O H com a estrelinha por cima é igual a 4. O D1 é igual a 11 menos 9, que é igual a 2. O D2 é igual a 11 menos 8, que é igual a 3. Logo, o MO, que é a moda, é igual a 1,58 mais 2 dividido por 2 mais 3 vezes 4. Moda, que é o MO, que é igual a 1,58 mais 8 dividido por 5, que é igual a 1,58 mais 1,6. O MO é igual a 1,59,6 centímetros. Assim como os dados não agrupados, uma distribuição pode ser bimodal, bimodal, desde que existam 2 maiores frequências. Nesse caso, basta calcular as modas para as 2 classes modais. Isso vale para mais de 2 modas em uma distribuição, ainda que essa ocorrência não seja tão comum. Mediana. A mediana é o M e o D. O símbolo da mediana é um M e o D, um M maiúsculo com D minúsculo. A mediana é o valor que caracteriza o centro de uma distribuição de frequências. Divide um conjunto ordenado de dados em 2 partes iguais de 50%. Daí, o fato de a mediana ser considerada também uma medida de posição. Dados não agrupados. Os conjuntos a seguir, antes de terminar a mediana, é necessário ordenar os dados da amostra. Exemplo 1, conjunto ordenado 1, 20, 30, 50, 80, 190, 210 e 300. Essa é uma amostra ímpar, pois possui 7 elementos, que é o 20,
o 30, o 50, o 80, o 190, o 210 e o 300. São 7 elementos, que elementos têm o símbolo N, que é igual a 7. Para amostras ímpares, a mediana é o elemento central da série de dados. 20, 30, 50, 80, 190, 210 e 300. Logo, o MD é igual a 80. A mediana é igual a 80. Exemplo 2, conjunto ordenado 2. 100, 230, 300, 500, 600 e 800. São 6. Esta é uma amostra par, pois possui 6 elementos, N é igual a 6. Para amostras pares, existem 2 elementos centrais na série de dados. Então, a mediana é a média de ambos. 100, 230, 300, 500, 600 e 800. Logo, o MD é igual a 300 mais 500. Parece que fica no meio, gente. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O 300 e 500 estão do lado do outro. MD é igual a 300 mais 500 dividido por 2. MD é igual a 800 dividido por 2. O MD é igual a 400. O 300 e o 500, eles ficam no meio. Talvez isso que chama mediano, porque ele fica no meio, 300 e o 500. Então, você soma o 300 mais o 500, divide por 2, dá 800 dividido por 2 e o MD é igual a 400. Distribuição de frequência sem intervalo. Para determinar a mediana em uma distribuição sem intervalo, é necessário, passo 1, determinar as frequências acumuladas do F maiúsculo com o I minúsculo de todas as classes da distribuição. Passo 2, identificar a classe mediana. Para isso, é necessário calcular uma referência, F minúsculo com I dividido por 2. Passo 3, comparar o valor da referência com cada uma das frequências acumuladas. Se houver um FI, F maiúsculo com I minúsculo igual a referência, a classe deste F maiúsculo com I minúsculo será a classe mediana, que fica no meio. Caso contrário, deverá ser escolhido o F maiúsculo com o I minúsculo superior mais próximo da referência para obter a classe mediana. Passo 4. A mediana é o valor da variável da classe encontrada. Classe mediana. Exemplo, dada a distribuição sem intervalo da tabela 18, determine o valor da mediana. Assim é 3, né? Assim é E. F minúsculo com I minúsculo é igual a 20, que é igual a 10 referência, dividido sempre por 2. Obtenção da mediana para uma distribuição sem intervalo. Número de carros, 0. FI, F minúsculo I, 2. F maiúsculo I, 2. Número de carros, 1. FI minúsculo 9. F maiúsculo I, 11. O valor do F maiúsculo I é 11, superior mais próximo da referência 10. Esta é a classe mediana, segunda classe. Valor do FI, F maiúsculo, I minúsculo, 11, que é o 11, é superior mais próximo da referência 10. Essa é a classe mediana, segunda classe. O valor da variável para a classe mediana é igual a 1, logo, MD é igual a 1. Distribuição de frequências com intervalo. Para determinar a mediana em uma distribuição com intervalo, inicialmente é necessária a classe mediana, da mesma forma que na distribuição sem intervalo, isto é, seguindo os passos 1, 2, 3. Nesse caso, a mediana será obtida aplicando-se a fórmula a seguir na classe mediana. Sempre tem fórmula, né? MD, que é igual a L ou I maiúsculo, com aquela estrelinha que tem aqui no computador, que eu esqueci o nome dela, é F minúsculo I dividido por 2 menos F A N T, Fante, mais dividido por F minúsculo com aquela estrelinha, vezes H com aquela estrelinha, onde
onde o I maiúsculo com aquela estrelinha é o limite inferior da classe mediana. O FI minúsculo dividido por 2 é a referência já calculada anteriormente para a escolha da classe mediana. O FANT, que é o F F maiúsculo, é a frequência acumulada anterior acima e a classe mediana. O F minúsculo com aquela estrelinha é a frequência simples da classe mediana. O H, com aquela estrelinha por cima, é a amplitude da classe mediana. Exemplo, dada a distribuição com o intervalo da tabela 13, determine a estatura mediana dos alunos que compõem a amostra. O EFI é igual a 40 dividido por 2, que é igual a 20, porque acho que sempre vai ser assim a fórmula. EFI dividido por 2. O 20 é a referência. Valor de F maiúsculo com I minúsculo é igual a 24, superior mais próximo da referência 20. Esta é a classe mediana, terceira classe. I maiúsculo com aquela estrelinha é igual a 1,58. O F minúsculo I dividido por 2, que é igual a 20, que é a fórmula. O F maiúsculo com ANT, que é o FANT, é igual a 17, que é igual a 13 mais 4. F com aquela estrelinha é igual a 11. Deixa eu mostrar para vocês. Esse quadrinho aqui, gente, que eu tô falando, ó. Tabela 19. Obtenção de mediana para uma distribuição com intervalo. O I é 1 estatura centímetros. 1,50 mais 1,54. FI 4. F maiúsculo I minúsculo 4. I 2. Estatura centímetros. 1,54 mais 1,58. FI 9. F maiúsculo com I 13. Terceiro, 1,58 mais 1,62. FI minúsculo 11. F maiúsculo com I minúsculo 24. Isso aqui que eu tô falando pra vocês, essa aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo colocar pra vocês aqui mais perto, mas não dá pra vocês verem não, né? Tá sem foco.